Eu, Saulo, não posso mentir, porque eu não consigo. Eu entrego. Por que esse tema aqui, eu inverti, você viu? Por que esse relato está aqui, não? Esse tema está aqui porque eu tive um relato essa madrugada, essa noite, essa madrugada aí. Manhã cedo, na verdade. Nunca poderia mentir. Eu me embanando todo. Eu troco. Na minha mente, né? Essa madrugada, foi de manhã. Volta das 6 horas da manhã, cara, ele levantou, né? Eu só tinha aula à tarde, eu tinha estudado até umas 2, eu falei, eu vou ficar mais um pouquinho. Aí tal, ela levantou, tal, eu me virei pro outro lado. Foi aí que falei com ela um pouquinho e tal. Falei, eu vou ficar um pouquinho mais aqui, né? Tô cansado ainda. Ainda dormi tarde, estudando, tal, vou fazer de novo hoje. Prova essa semana aí e tal. Aí eu cheguei num lugar, eu não me lembro de ter saído do corpo, tá? Eu me lembro que começaram a chegar algumas imagens interessantes na hora que eu virei pro lado, na minha mente bem fortes, assim, características de alguma coisa entrando em contato comigo, né? Só que eu despertei num local que era tipo uma casa, uma região que eu conhecia. Na hora eu atribuí, quando eu voltei o corpo, eu atribuí a Salvador. Mas não era Salvador. E eu estava com uma pessoa que era meu amigo, que eu atribuía ao Eric, que era um amigo meu, o Eric é um amigo meu, tecladista. Cara, eu comecei a tocar com ele. Eu tinha 13 anos, quando ele esqueceu o teclado dele aqui, eu mandei uma mensagem para ele hoje, vou mostrar ele para vocês. Mandei mensagem para o Eric, Eric, eu sabia que não era ele. Eu tinha certeza que não era ele. Eu tinha certeza que não era Salvador. Mas eu tinha 90% de certeza que não era, mas eu tinha 10% de chance de ser. Então a experiência de um Zé Cu astral, um projeto astral é esta. Eu vi alguém, mas provavelmente não foi. Quase certo que não foi. Eu estava em certo lugar, mas quase certo que não foi. Mas ainda assim eu mandei uma mensagem a Eric, esse camarada aqui. Meu amigo desde que eu tinha 13 anos. Eu aprendi a tocar teclado com esse camarada aqui. Toca pra caramba. Amigão meu, de infância. Eu tava lá fora do corpo, apareceu o seu Eric, eu mandei essa mensagem para ele e tal. Bom dia, eu falei assim para ele, bom dia, sonhei com você e tal. Ele falou, tal, mandei mensagem para ele hoje, né, na hora que eu estava no meio do processo da tutoria, se mandava, vamos mandar. Porque talvez não seja, mas se for, ele fala, não foi. Eu tinha certeza que não era, mas eu precisava tentar. Não era. Estava com um amigo, nós estávamos nesse lugar conversando até que eu cheguei para ele, do nada, não sei como, eu falei, vamos voar? Vamos, aí eu peguei, eu fui assim, peguei pelos braços assim, na minha frente, né? A pessoa está na sua frente, você segura, você não tem como segurar nos braços, você segura por baixo das axilas. Então eu peguei ele por baixo das axilas assim, e cara, muito leve. E saímos voando. Decolei muito fácil, eu controlava o voo. Aí passamos por uma região que eu conhecia milimetricamente, era uma região, em princípio, do umbral. Nós íamos para cima do mar. Eu vou levar você, a gente vai voar em cima de um mar que eu sei que tem ali. Mas antes nós passamos, eu falei para ele, cara, essa região agora está de dia, ela está clara. Mas é uma região muito pesada, olhe bem isso aqui, eu já passei muitas vezes aqui, já caí várias vezes aqui, lá fora do corpo, eu lembrava tudo. E ela é muito pesada, é cheia de espírito, só que agora a gente não está vendo ninguém, só as casas abandonadas, meio esburacadas assim, tudo um buraco assim. Mas estava de dia, então os seres meio que se escondiam, ou saíam dali, ou não tinha mais energia para eles tal, era outra frequência, eu não sei dizer. Passamos, aí até que cheguei na frente do mar. Eu segurava ele o tempo inteiro. Ele era espírito, não era gente encarnada. Mas na hora eu fiz essa associação com o Eric, né? Normal. Coisa de cérebro. Cérebro, quando você volta, ele dá o que pode. Então, ele pôde me dar isso. Era um grande amigo. E esse cara é um dos amigos mais longivos que eu tenho, assim. Eu fui morar naquela rua com 13 anos, ficamos absolutamente excelentes amigos. Nem à toa que eu aprendi a tocar teclado por causa dele. Toca muito, esse cara. Aí fomos voando por cima do mar. Aí a água estava do mar, era uma dimensão... Nós saímos de umbral. Provavelmente eu mudei de frequência ou não, mas não estava frio como é umbral. Tinha algumas ondas, era bem azulada, e tinha umas pedras diferentes. As pedras, uma tinha um formato de parece que alguém tinha feito uma escultura na pedra. Um tinha o formato de um cavalo, parecia um cavalo marinho, assim. Outra tinha um formato diferente, normal de pedra, outra já tinha alguma coisa. Então nós voávamos assim, aí eu pegava ele, segurava assim, eu dava uma pirueta no ar com ele assim, ó. Ia lá uns 100, 200 metros de altura e caía de vez, assim, quase que dando um rasante
de novo na água, ela jogava, tocava os pés dele na água do mar, assim, ele falou, é a onda, a onda. Eu subi um pouquinho, que a onda caía, né? Quase que em cima da gente, assim, subia um pouco. Eu tinha um controle total sobre o voo. E eu falava, cara, que sensação deliciosa que é estar voando aqui. Não tem nada, eu gritava assim para ele, cara, é por isso que eu falo de projeção astral. Porque de tudo, eu falei para ele na hora que estávamos fora do corpo, de tudo que se fala que é ruim, de espírito, de umbral que nós passamos ali agora, de obsessão, isso aqui vale cada momento da projeção astral. É simplesmente uma delícia. Nada supera, em termos de felicidade, de euforia e liberdade, voar fora do corpo. Claro que tem outras vertentes, como ver seus parentes, ir numa dimensão muito alta, tá? Mas isso aqui é incrível. Então esse hoje é um vídeo motivador. Esse tema veio do astral comigo hoje, tá? A intenção desse vídeo é motivar a projeção astral. Mostrar quão legal ela é. Tem umbral, tem espírito, tem... Cara, é muito bom voar. Vale cada momento que você vai fazer de esforço na sua vida. É como você que trabalha o ano inteiro, ou 2, 3 anos, junta um dinheirinho para ir, sei lá, na Disney, para ir em algum lugar assim um lugar que você gosta. E você sente uma satisfação muito grande, você fala, cara, gastei, mas valeu a pena. Só para você entender, isso que eu estou falando é um comparativo tosco, não chega aos pés do que eu estou falando. Porque esse é um comparativo que vai embora, esse aqui fica, tá? Então, isso, a ideia é motivar. Voar fora do corpo não é uma coisa tão simples. Eu vou, todos os seres com alguma harmonia voam. Moradores do umbral não conseguem voar. Eles não conseguem. Quem está voando sobre o umbral, os moradores que lá estão, sabe que é alguém quebrando as barreiras naturais daquele ambiente. As barreiras físicas. Não se voa em estado de desarmonia. Não consegue. E dependendo da frequência, nem o próprio projetor consegue um sobrevoo muito legal. Depende de alguns fatores, tá? Fatores emocionais do próprio projetor, ambiente onde ele está, os dois juntos, misturados ainda piora. Então por isso que muitas vezes você está no seu apartamento, você olha pela janela, quantas vezes eu pulei assim, você pula e vai caindo. Você tem um sobrevoo assim de uns 200, 300 metros às vezes e começa a perder altitude. Então não é tão simples. O controle do voo, eu já expliquei em outro vídeo, eu vou falar logo de cara aqui. Eu aprendi a ter um certo controle dos voos com vários treinos, vários mentores, eu vou contar alguns relatos aqui. E uma vez específico eu recebi um conselho que me serve para a vida, fora do corpo. Eu estava numa região umbral, em cima de uma varanda, assim, na frente de uma mata, assim, mas era um buraco, assim, que descia, assim, e aqui embaixo era pesado, não era um negócio, uma coisa pesada, era um brauzão. Eu estava naquele lugar, eu falei, eu vou sair voando. Pulei. Pulei, eu não conseguia voar, eu comecei a tentar fazer força para conseguir voar, não conseguia, até que o mentor falou assim na minha mente, não force passar pelo ambiente, você não vai conseguir. Faz o ambiente passar por dentro de você, você não vai passar você por dentro do ambiente. O ambiente passa por dentro de você. Com isso você vai cortar melhor o espaço, você vai participar do ambiente. E vide que interessante, eu estava caindo, eu pulei de uma... Aqui tinha a queda da beta, a varanda ficava mais ou menos aqui, e aqui, não sei para onde ia o buraco aqui, eu estava tentando subir um morro que tinha assim, um morro em V. E a varanda ficava mais ou menos no meio do morro em V. Eu comecei a cair, aí eu ter que ver isso na minha mente, e eu fiz exatamente o que ele falou. Eu coloquei minhas mãos para frente assim, visualizei o ambiente passando por dentro de mim, saindo pelos meus pés. Cara, foi exatamente o que ele me falou. Parece que saiu uma turbina pelos meus pés. Eu falei, cara, que diferença, vê que coisa interessante. Por que eu digo que isso serve para a vida? Porque existe, e ele não me ensinou isso para a vida, eu trouxe para a vida. Eu sou, e era muito mais, o tipo fresco de galocha. Vai num lugar e fala, ai, que lugar pesado, ai, que energia ruim, shopping, até hoje eu sinto isso.
fico dor de cabeça, o frontal começa a me incomodar, começa a perder muita energia e tal. E eu percebi que existia um disparate entre onde eu queria ficar e o ambiente que eu estava. Vê que coisa interessante. E quando você luta contra um ambiente, o ambiente naturalmente é como se fosse um... Imagine, o que acontece com a água? Ela procura um lugar mais fraco para ir para cima. Então você é o ponto mais fraco. Se você pegar um local e fechar um tanque e deixar uma arte, vai começar a fazer uma inervação. Meu nome? Esqueci, inervar, não, tem um nome. Pô, esqueci o nome. Vai começar a fazer uma bolha aqui. Vocês vão saber o nome que eu estou falando, alguém vai me corrigir ali. Na área da medicina a gente usa isso muito. Vai começar a criar uma bolha nessa região mais fraca. É isso que acontece com você. Não é vazar, não. É um termo médico. Sabe quando o cara tá com... Cara, eu sou péssimo com nome. Eu sei as coisas todas, velho. Eu sou assim com tudo na vida que você pensar. Todos os nomes que você imaginar. Nome de gente, pelo amor de Deus, horrível. Não é. Eu vou lembrar. Daqui a pouco vai vir. Não é. Vai chegar aqui, tá? Na hora certa. Não importa. Quando você está num local, num shopping, numa boate, na rua, em qualquer lugar, e você tenta forçar ficar fora do ambiente que ele está, porque tem uma média no ambiente. Tem uma média no ambiente. Tá? O ambiente tem uma média que não necessariamente é boa, mas ele tem uma média. Você vai no shopping e você quer ficar sutil dentro do shopping. Não dá, pai, velho. Até dá, mas você vai lutar contra o ambiente inteiro. Então, o que eu comecei a... Um dia, do nada, eu passando mal dentro do shopping. Fui no shopping. Eu lembro até o shopping que eu estava. Eu estava no shopping Rio Mar, em Recife. Isso não faz muito tempo, não. Eu dentro do mar, no shopping em Recife, aquele peso assim, em Rio Mar, né? Cara, eu vou sair daqui e tal. Aí eu me lembrei do negócio de voar. Sabe o que eu fiz? Comecei a fazer o ambiente passar por dentro de mim. Aconteceram duas coisas interessantes. Primeiro, eu parei de passar mal, mas foi 5 segundos. Você entrou assim, falei, cara, que interessante. Segundo foi que eu mudei a minha frequência para a frequência do shopping, imediatamente. Só que vê que interessante. O ato de você mudar a sua frequência para o shopping não quer dizer que você é a frequência do shopping, você se torna ela. Enquanto ali você está. Você respeita o ambiente quando você passa. A sua consciência tem capacidade de estar em outras situações. Só que naquele momento você para de lutar contra aquilo. Você para. Então o que acontecia comigo? Essas duas coisas. Eu sentia o peso do ambiente, mas não me incomodava mais tanto. Por quê? Porque eu passava a fazer parte do ambiente. Quando você deixa o ambiente passar por dentro de você, você para de agredir ele. Então você para de ser agredido também. Parece que assim, você não chama mais atenção. Você está ali. Depois que eu saía, eu me cuidava. Então isso foi um negócio que eu fui aprendendo, eu demorei para aprender isso. Isso que eu estou falando para você, eu demorei 20 anos, mais ou menos, 20 e pouco, para entender isso, entre andar na música, me lascava dentro da música, os buracos todos, você não tem noção. Quantas vezes, inocentemente, eu tentei dar passe em gente brigando em cima de um show. O Balanço foi fazer um show na praia de Jaguaribe. O ano de 2000, mais ou menos, 2001. Começou uma briga. Pá, a gente dando soco, tal, caixa de cara que vendia Guaraná pra cima, por refrigerante, por um lado de cerveja. Briga no soco, abriu aquele negócio assim. Parou o palco, porque a briga foi coisa assim de 50 caras se dando soco lá. Aí eu, o Jesus Cristo, o arcturiano, deixa comigo. Tava parado, né? Voltou a banda a tocar, mas mesmo assim continuava a briga, chamou a polícia, chegou. Levantei a mão esquerda, porque a direita eu sou dessa, e comecei a dar passe na briga. Menudo. Um chacrudo. Rapaz. Foi a primeira vez que eu senti um disparate de assédio do 0 ao 100. Ou do 100 ao 0. Cara, eu não tinha mais condição de tocar.
eu comecei a suar frio, eu comecei a ficar tonto, e foi assim, ó. Aí o Veloso, que era o produtor, falou, tá tudo bem? Eu falei, não tô me sentindo bem, então vem cá, me tiraram do palco, tal, eu saí do palco, ninguém entendeu. Nunca fiz isso, a única vez que eu fiz isso. Fui até o banheiro químico, entrei ali com vontade de chamar Raul, assim, cara, tudo você pensar. Aí eu fiquei quietinho ali, até que vi, eu não entendi o que tinha acontecido. Eu tinha agredido o ambiente. Eu tinha entrado em contato, e tá por dentro, 50 pessoas brigando, devia ter uns 50 espíritos, pelo menos, ali também. Pelo menos. No meio da batalha ali. E eu tentando fazer uma transição. Em alguns lugares, você precisa se esconder ou participar dele. Então eu comecei. Demorou para eu entender. Com o tempo eu tinha entendido que eu não precisava me mexer no ambiente mais. Mas eu não entendia que dava para participar dele enquanto ela estava e sentir ainda menos as sensações. Voltando aos voos. O corpo astral se comporta mais ou menos sem gravidade, mas ele tem peso e ele cai. Então tem um gasto energético nos voos. E quanto mais pesado o ambiente, maior o gasto energético. Às vezes não dá para voar. A sensação de leveza absoluta não existe nas dimensões do umbral. Nas dimensões mais altas, sim. Você consegue fazer, mas você percebe que tem uma força que você faz. Não sei se já teve a oportunidade, já até num sonho, pegar um objeto no astral e tentar levantar ele com a telecinesia. Você vai perceber que você não é uma coisa que se faz assim, dependendo da dimensão, é mais fácil, mas você não é uma coisa que se faz, ele simplesmente levanta. Você percebe que tem uma força que é feita entre a intenção da vontade, a mental, e a energia, para a coisa se levantar. E às vezes você consegue com mais facilidade, às vezes com muita força. E quanto maior o objeto, maior a força que você tem que fazer, dependendo do lugar que você está. Você levanta uma pedra, um carro, umas coisas bem fortes no astral. Tá? Voar é meio próximo a isso. Tem um gasto energético. Só que a vontade, que é a vontade da pessoa, ela é uma coisa tão forte, tão gostosa, que você não sente. É como você está correndo para jogar bola, a bola está vindo jogar vôlei, quem joga, ou fazer um exercício físico no crossfit, uma capoeira, uma luta, e você está fazendo, você não percebe o que está fazendo, você está gastando energia incrível, porque está motivado com a coisa que você está fazendo, mas está gastando. Então não dá para dizer. Existe no voo controle de flutuabilidade, você parar no ar, tá? O processo de você ter um controle de direcionamento, controle para subir é diferente, controle para descer, porque você não pode sentir medo. Se você se titubear na altura, você vai cair no corpo astral. Isso é uma coisa muito interessante, que o medo ele é um fator que vai dificultar a sua concentração. Você precisa ter confiança fora do corpo para o voo. Como que eu sei isso? Quantas vezes me esborrachei justamente por ter medo de cair e caía. Até pouco tempo atrás, ainda eu não posso dizer que eu estou totalmente pronto para os voos astrais. Mas eu já fui treinado, mentores percebendo a minha dificuldade de volitação. Existem cursos e estudos de volitação. Eu participei de alguns, eu me lembro de pelo menos um, claro, que foi feito a primeira etapa de voo, de volitação que você faz no astral, e eu já vi, os caras ensinam mesmo. E eu já participei de alguns, mas o que eu me lembro, um claramente, outro eu vi de longe. Não fui na cidade, eu vi os caras estudando dentro de um dome, e esse dome simulava as dimensões que eles tinham que voar. É diferente voar numa 7ª dimensão, é diferente voar numa 2ª, 1ª dimensão, bem diferente. Por vezes, como eu falei, não sei se os espíritos passam por isso, eu acredito que não. Não dá para volitar tão facilmente como encarnado nas dimensões mais densas. Não quer dizer que você não consiga, não dá. A primeira você para no chão, você simplesmente sobe alguns 30 centímetros e se mantém ali. Isso é um estudo que eles fazem. Como que eu sei? Porque foi feito comigo algumas coisas. Uma delas, outra que existe, é quando você estuda a volitação em cima da lâmina da água. Eu estava no astral, em cima de um mar, no meio do mar. Nós estávamos lá no meio do mar. E tinha um grupo de espíritos aprendendo a volitar. Eu era um deles. Não é volitar, é difícil no astral.
Porque depende de vários fatores. Por exemplo, o controle da volitação precisa e da velocidade. Velocidade também é outra coisa que a gente vai falar. Porque é um tema diferente de tudo que a gente fez, porque eu vou tentar aprofundar no que dá para ser técnico, que a gente, infelizmente, não tem conhecimento claro do que os caras fazem. Mas é importante para você saber que quando você sair fora do corpo, você vai ter algumas dificuldades e vai ter que aprender a fazer isso. Ah, eu vou com facilidade. Depende da dimensão que você foi. Você teve 2 ou 3 experiências, não conta. Quando você começa a ter 50, 100 experiências de volitação em dimensões diferentes, aí você vai dizer que você realmente percebeu o que é a volitação em ambiente mais denso. Então, por exemplo, ele estava toda a turma em cima da água e ele falava, controle a sua mente para você não pode nem um segundo, o cara falava assim, pensar que você vai afundar se você vai. O que aconteceu comigo? Parecia a história do Jesus na Bíblia. Afundei. Cara, eu afundei, só que por sorte, aquela região que nós estávamos, quando eu afundei, a água veio aqui mais ou menos nas coxas e eu pisei num coral. Era coral mesmo, pedra do fundo do mar. Aí eu não conseguia mais subir. Cara, eu fiz de tudo para volitar e voltar para a lâmina d'água. Não teve como eu voltar. Não voltei mais. Eu sei que eu estava fora do corpo, eu recebi, cara, é uma sugestão, é uma autossugestão inconsciente. Na hora que você afunda, meu pai, para voltar. Aí, como eu não conseguia mais voltar, tá todo mundo continuando os exercícios, ninguém prestou atenção em mim, ninguém ia parar, tinha lá uns 50 pessoas para me levantar. Acho que fazia parte, até como projetor astral, né? Que eu realmente talvez tivesse mais dificuldade que eles. Eu tinha um coral, eu peguei a cabeça, encaixei dentro d'água para ver se conseguia respirar. Aí eu vi que ele estava respirando mesmo dentro d'água. Eu falei, que interessante, primeira vez que eu estou conseguindo respirar dentro d'água. Aí eu peguei minha cabeça, joguei dentro de um coral para ver o que tinha ali dentro. Tinha um monte de bicho louco que eu nunca tinha visto. Peixe com estranhos, nunca tinha visto aquelas espécies que ele tinha. Nem sei dizer o que era aquilo, porque eu não consigo lembrar. Minha mente não conseguiu trazer todas as loucuras que eu vi quando eu botei a cabeça dentro do coral. Não eram espécies que tem aqui, só tem lá. Tá. Então você tem, além da volitação, uma certa vez, fora do corpo, um mentor, 2 vezes seguidas, mas eu vou dizer uma que eu me lembro claramente. Ele tentou me mostrar o que era, que ele me levou num prédio, que era um negócio redondinho assim, um prédio, que tinha uns 2 km de altura. Me parou no prédio, me botou em cima do prédio, falou, você tem que se acostumar com a altura. Quando ele me botou ali, eu me abaixei, na mesma hora. Ele falou, não, levante e olhe, levante o peito e olhe. Eu estava vendo o cara, tá? É como se fosse um amigo. Eu nunca vejo um cara com mentor, amigo. Um cara é tipo parceiro. Ele não se permite transmitir essa imagem, mas ele é mentor, tá? Ele não levanta o peito. Eu tentava levantar, mas o meu inconsciente era muito forte. Até que ele se invocou comigo, ele foi para onde eu estava, e me pegou e colocou do lado de fora, assim, ó, eu vou te soltar, você vai se manter flutuando. Eu, não, pelo amor de Deus, não. Aí ele me soltou, eu caí, velho. Ele me pegou de volta, me levou naquele lugar. Ele falou, você só não voltou pro corpo agora porque eu não deixei. Porque você tinha voltado. Ele falou, aí ele falou, beleza, então vamos tentar uma outra coisa. Essa foi uma outra coisa. Foi o dia que ele me tentou, ele desceu comigo com toda a velocidade que existia, e na frente, voando em cima das ondas, que nem foi esse relato de hoje, ele tentou me levar para debaixo da terra. Eu não consegui ir. Essa experiência específica, não consegui. Ele queria me mostrar alguma coisa debaixo da terra. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, com ajuda, de ter visto, de ter encontrado a possibilidade de ter intraterreno, seres que moram ali, espíritos diferentes. Certamente tem dentro do mar, deve ter também lá. Não consegui. Eu fiquei muito agoniado quando ele entrou na onda, assim, quando ele entrou dentro da terra. Ele entrou no mar, nós entramos nas ondas, tinha uns 4, 5 metros de altura, de profundidade. Aí ele pediu para eu me preparar. Na hora que entrou, eu comecei a gritar, velho. E ele não deixava eu voltar pro corpo. Ele se segurava para não voltar. Aí ele voltou e falou, tá bom. Ele me respeitou. A outra vez, estudo de altura. Cara, como é difícil. Eu tinha medo, eu tinha um problema. Sempre tive. Você está fora do corpo voando, e você... eu nunca conseguia descer. Eu pegava até a altura. Quando eu pensava em descer, eu caía de vez. Eu não tinha controle da descida. Eu pegava muita velocidade para descer, acabava voltando para o corpo. Tinha aquele tracionamento frio da barriga, eu voltava para o corpo. Quase todas as vezes que eu caía, era voltar para o corpo. Esse mentor falou, eu vou ajudar você. É um cara também. Esse cara, eu não sei quem é esse cara.
Não é o mesmo, aparentemente. Eu também não sei se é o mesmo, não lembro. Ele falou, eu vou te ajudar. Então ele me subia, nós ia lá em cima e me soltava. Segura, eu não vou deixar você voltar pro corpo. Você vê que interessante. O força que esses caras têm. Eles conseguem controlar. Quando fala não vai deixar voltar pro corpo, provavelmente ele está interferindo nas informações que o cordão de prata vai transmitir pro corpo. Ele não deixava meu cordão de prata transferir medo pro corpo. Como? O cara desencarnar, sabe o que o mentor quiser? Ele bota você para desencarnar agora, né? Agora. É porque tem conhecimento para isso. Assim, ó, precisa desencarnar falando, chegou a hora. Fogo, você cai. Um segundo. Dá um troço que dá em você, para o coração. Quais são as duas melhores formas de fazer uma pessoa desencarnar imediatamente? Parada cardíaca ou um AVC, uma coisa fulminante. Pum, caiu. As duas mais... É que assim, ó. Só que não dói nada, só para quem ficou do lado que viu você se batendo no chão ou caindo naquele troço estranho ali com, sei lá, que vai achar feio. Porque você não vai sentir nada. A hora que eles quiserem, tiram você do corpo, o movimento eles não fazem porque tem alta ética, sempre. Então só vai fazer se você estiver preparado para aquilo. Então eu provavelmente estava. Cara, o cara me soltava e eu ia caindo. Quando caía, quase ia bater no chão, eu parava. Ele controlava meu voo de onde ele estava. Aí ele puxava meu corpo pela vontade dele. Eu voltava para onde ele estava, ficava flutuando do lado dele, ele controlando. Ele falava, eu vou lhe soltar outra vez. E eu caí outra vez. Aí eu caí umas 5 vezes seguidas. Até que chegou um momento em que no meio do caminho eu fiz uma força assim, eu comecei a perder medo de cair. Ele sabia que eu tinha medo de cair. Então ele deixou eu cair de propósito, até eu perder o medo da altura. Caiu e senti segurança que não ia cair. Aí que chegou no meio do caminho eu consegui controlar. Aí ele falou, sobe agora. Quem disse que eu subia? Aí ele me puxou de novo, me soltou, me fez várias testes comigo. Então existe treino de controle de altitude, existe treino de forças de acordo com o ambiente, existe treino de velocidade. A velocidade depende. Muita velocidade, como o projeto astral, também pode fazer você voltar ao corpo, dependendo da dimensão e da situação que você estiver. Os mentores, normalmente, pegam você como se fosse com ele. Eles pegam assim, ó. Eles pegam você aqui, aqui, ó. Não sei se ele segura você pelo cordão de prata, se ele segura você pela... Eu não sei. Por alguma coisa. Eu sei que ele... É aqui. Você que não machuca, tá? Tipo um cachorrinho que você pega assim, eu tenho pena, nunca fiz. Pega assim você. Então você vai voando, eles pegam alta velocidade com você. Quando eles estão precisando ir para o deslocamento para o lugar, você está aqui no lugar, tipo, você está acorda na sua sala. Você vê só tudo fica escuro assim. Aí você vê aquele negócio passando muito rápido assim por onde você está indo assim. Aí você já aparece no lugar que ele quer. Ou ele desloca você na velocidade que não dá, você nem consegue interpretar o que você está olhando. Tipo, vou tirar você daqui e vou levar para o Rio de Janeiro. Em 10 segundos você está no Rio de Janeiro. Então você não consegue ver caminho. Você só consegue ver aquele negócio passar assim escuro, né? Que não dá para interpretar. Pelo menos eu nunca consegui. Mas às vezes você voa com eles em algumas dimensões. Dependendo da situação, você passa voando. Por exemplo, uma vez nós estávamos, tínhamos saído de um lugar e um cara e um outro, eu acho. Eu não tenho certeza, mas acho que estávamos em 3. Estávamos voando para uma região do umbral para resgatar um espírito. Então nós voávamos seguindo a cerca. Tinha uma cerca de arame farpado com barro, no meio do umbral, assim. Os espíritos eram aprisionados lá no meio, ninguém fugia. Era um labirinto de arame farpado com barro. E os espíritos não conseguiam ultrapassar aquele arame farpado. Era uma coisa tipo centro de concentração. Então nós fomos voando seguindo, e quem me controlava o voo era o mentor. Então a velocidade, muitas vezes já tentei alcançar velocidades altas. Eu tenho dificuldade de encontrar alta velocidade. Depende da dimensão. Tem dimensão que é mais tranquilo, mas como eu normalmente vou para um umbral, eu não consigo grandes velocidades. Toda vez que eu tento ultrapassar a barreira da velocidade, eu começo a ficar um pouco confuso e tem chance de você ser tracionado e voltar para o cordão de prata. Eu não sei se é um ambiente que bagunça com o nosso sistema energético, eu não sei se é a quebra porque quando você está voando pelo astral, acontece um detalhe que eu preciso falar. O astral não é linear. Por exemplo, se você sair voando aqui agora, assim que você sai da sua casa, você decolou. No caminho, vão ter vários pontos que você pode aqui sutilizar-se, mudar de frequência, de repente voar até com mais facilidade.
Isso acontece bastante. Você pode estar vindo aqui, de repente, está vindo pelo umbral e cair a frequência. Você passa por dentro de um lugares estranhos, você olha para o lugar, você entra na frequência do lugar. Então você cai a frequência sua. Então você já não é mais o mesmo voo. Você saiu aqui numa dimensão, na segunda dimensão, numa frequência 2, por exemplo, que existe subfrequências. Na hora que você passa numa região que você olha para a região, só de olhar para a região, eu não sei controlar isso. Você modifica a frequência, só de olhar para ela. Você vai voando, você modifica. Então é comum, às vezes eu estou voando e vou cair em umas regiões, cara, pesadas, eu estava muito alto. Mas eu vou perdendo altitude, daqui a pouco eu já estou vendo umas ruas, aí eu estou vendo um monte de casa velha, que é bastante pobreza no umbral. Aí eu começo a ver aquela circulada de espírito para tudo quanto é lado, os espíritos começam a olhar para cima, eles começam a me ver voando, então começa a seguir, eles correm muito rápido, os espíritos, são muito rápidos, aí faz aquela fileira de cera assim atrás, tentando pegar você, e eles começam a olhar para você e mirem você. Então, parece que eles vão puxando você com um processo energético. Várias vezes isso aconteceu comigo. Várias, velho. Aí você vai até com um cara... Normalmente, assim, você pega uma certa altura, um deles dá um pulo e agarra você. Eles começam a pular. Eles não conseguem chegar no voar, mas eles pulam e correm muito rápido. Então, isso também acontece nas regiões de voo. Não, nesses lugares específicos não dá para controlar voo, você só consegue isso aqui se lascando constantemente no umbral. Eu não sei quantas pessoas vão se identificar com isso que eu estou falando, mas o projeto astral constante vai. Se você saiu do corpo com alguma regularidade, pai velho, não tem como você não se identificar com o que eu estou falando. Não tem. Porque isso aqui é pro Zé Cu, projetor, que sai do corpo. E quando você sai do corpo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes por mês, tu vai cair no umbral, pai velho. É inevitável, não tem como. Você não é o Margarido. Não é, você não tem como. Você não é o Cutirrumo. Não tem. Tu vai cair no umbral, porque é natural pela frequência da encarnação. Até os mestres, os grandes seres que encarnam, já encarnam de propósito para quando dormirem e conseguirem sair do corpo, para dar uma força no umbral, porque esse cordãozinho os garante acesso à frequência umbral, até porque eles têm corpo energético, feito para encarnar no corpo, placenta energética, é o corpo etérico, feito para se encarnar. O tipo do corpo astral está densificado de uma forma específica para você ficar encarnado no umbral. Então, o umbral é uma região inferior. Nós estamos encarnados numa região inferior. Então, por isso que está. Então, assim, nós falamos aqui sobre flutuação inicial, o planar no ar, voo em velocidade, voo para baixo e para cima não é fácil, ganhar velocidade. Aí vem uma outra coisa que é chamada teleporte instantâneo. Eis aqui um detalhe, nem sempre. Isso é lindo, né? Das 10 vezes você vai tentar, só uma você vai conseguir. E com ajuda. Ou às vezes até sozinho. Mas depende da frequência que você está. Aqui não funciona assim. Você vai ficar pensar, fazer, às vezes vai, às vezes não vai. Pensa em tal lugar assim, você fecha o olho, às vezes seu corpo te puxa, dependendo da situação. Você tem que ficar, vou para tal lugar. Às vezes funciona, às vezes você desloca, chega. Mas não é bem assim que a coisa funciona, tá? Você precisa estar na frequência boa, saber aonde você vai e o que é o seu alvo mental, qual é, para que isso aconteça. E você precisa ter um nível de força mental muito alta. Normalmente, isso acontece, está um pouco de calor, ficou, com a ajuda dos mentores. Tá? Normalmente vai acontecer com essa ajuda. Senão você não vai conseguir. E aí você tem os voos que eu falei carregados pelos mentores, tá? A técnica que eu falei, você deveria usar sempre. Traz para sua vida isso que eu vou lhe falar. Que isso é uma coisa que é dada uma vez só e funciona. Teste, não acredite, teste. Saiu do corpo. Se você conseguir lembrar, tem algumas dicas que são dadas, são incríveis. Que você tem que lembrar. Esta de não force. Comece no corpo. Vá num shopping. Vou fazer enquete aqui. E você vai vir aqui no comentário para mim falar se funciona. Você costuma se sentir mal em algum lugar? Trabalho, shopping, tarará e tchururu? Você vai, energeticamente? Eita, que lugar pesado, um boate, um lugar pesado, o centro da cidade, você costuma? Responde a enquete, certo? Beleza. Você que costuma sentir isso, você vai fazer um experimento. E é científico umbralesco. Você vai
num lugar desse e não vai mais agredir o ambiente. Sim, o agressor é você. Ah, não, o ambiente é mesmo. A média do ambiente é aquela. Se você é diferente, você é o agressor. Entendeu? Ali tem uma homeostase. Ali tem uma sobrevida. Ali tem um organismo que ele vive dentro do seu padrão. Dos seres que lá vão consumir, vão passear, vão, sei lá, fumar maconha, vão pensar, namorar, seja o que for. Não é você que vai chegar ali, o lindão do chakra fofucho, o brilhoso, né? O menudo, e vai ficar de boa. Então você é o agressor do ambiente. Porque você é o diferente. Não agrida mais o ambiente. Você vai fazer o seguinte, desse jeito que eu estou lhe falando. Permita o ambiente passar por dentro de você. Veja, quando você fala que mente pesado, ele está te esmagando mesmo, porque ele quer lhe consumir. É a força do sistema, até de certa forma gravitacional energético, tentando pegar uma bolha que não pertence a ele. Ele está tentando te esmagar, o ambiente está tentando fazer isso aqui com você. Quando você permite ele te esmagar. Ande, aí você vai ver que coisa interessante. Você vai sentir até um negócio diferente assim. Quando você andar, até sinta seus pés enraizando. Participe do ambiente. A saúde não é densificado? Claro que é. Você acha que você está como aqui? Você está participando da encarnação, você está usando um corpo de carne. Você não está vivendo como espírito no umbral, você tem um corpo de carne, você está vivenciando o umbral nesse momento, a região mais inferior. Então por isso você consegue ficar aqui. Porque você vivencia o mundo na sua totalidade, na sua plenitude. Quando você faz isso, vai acontecer essas duas coisas que eu falei para você. A primeira é que você vai sentir que você não vai mais sentir agressão. Parece que finalmente... Tá. Pesou? Claro. Mas não é ruim o peso. Bolo de chocolate, quando você come um bolo de chocolate, eu dou exemplo, ele é pesado. É diferente de você tomar um chá, vou tomar um chá. Você está 6 horas sem comer, você toma um chá. Você continua leve, velho, um copinho de chá. Se você está 6 horas a comer como um pedaço de bolo, ele pesa. Ele não é ruim, mas ele tem uma característica. Você sente a massa corrida descer pro bucho. Você sente, velho. Você fala, nossa, agora pisei no chão. Então é isso que você vai fazer. Você vai sentir o ambiente te pegar. Ele vai fazer... Mas você para de ser uma agressão. Então você passa a ser despercebida. Como se... Sabe quando você mergulha? É a mesma coisa. Cara, tudo na natureza tem exemplo. Por que que o seu ouvido dói quando você mergulha? Porque tem uma certa disposição de ar aqui, de funcionamento. Você está fazendo aquilo está meio que agredindo o ambiente está tentando te apertar, vai doer. Na hora que você participa do ambiente, você meio que faz a descompressão, você empurra aquilo para fora, você passa a ficar melhor no ambiente. Então é a mesma coisa, estou pedindo para fazer descompressão a participar do ambiente. Então você não agride mais, você não sofre mais a pressão dele. Então você vai sentir isso, quando você sai, não pense mais nada, passe pelo ambiente, aí vai curtir, tome seu McLanche feliz, você faz as coisas que quiser fazer, se quiser fazer, faça suas compras sem nenhum tipo, não, coma suas coisinhas, e depois que voltar para casa, aí você retorna a energia do ambiente que você está. Aí você toma um banho, você toma um passe, você, sei lá, acende um negócio gostoso para você. Vai valer a pena. Isso é muito legal, tá? A parte 2, alguns relatos que eu vi sobre voos, não só meus, afora. Isso é importante. O primeiro voo documentado em Journey of the Body, de Robert Monroe, ele foi pioneiro, ele fez uma sensação de loja de brinquedo cósmica, ele comentou. Velocidades que ele conseguiu, ditas por ele como impossíveis de fato. Quando o mentor está com você, velho, quando você está voando com guias espirituais, é muito interessante. Ele fala velocidades impossíveis com guias espirituais. Sozinho é possível? Possível, depende da frequência e tal. Mas lembra que você tem cordão de prato. Um mentor consegue monitorar seu cordão de prato. Você vê que o mentor não deixava voltar para o corpo. Como que ele fez aquilo? Eu voltaria para o corpo na primeira queda ali. Desestabilizava, jogava informação que chegava para o corpo, que liberaria a adrenalina e ia puxar de volta no sistema de defesa. De risco, o corpo entender que eu estava passando algum problema. Ele não permitiu que as informações fossem transferidas. Então, por isso que acontece. E ele faz uma citação que ele fala assim, descobri que podia voar melhor que qualquer pássaro. Descobri que podia voar melhor que qualquer pássaro, falou o Robert Monroe, em estado de consciência expandida, encontros com seres de luz também com alta velocidade. William Buhlmann, de forma técnica, ele usava o método da intenção elevada para voo.
Ele relatou várias vezes estar voando sobre o mar em dimensões, foi o relato que eu tive essa madrugada. A emoção que ele define era também muito legal. E ele também tinha uma técnica que era a visualização dos corpos de luz. Ele brilhava o próprio corpo e com isso ele, segundo, mas o William Buhlman tinha umas técnicas que nunca funcionou aqui pra gente, pra mim, no Brasil. Talvez tenha funcionado pra você. Esse corpo de luz dele eu já tinha lido. Ele também tinha a solicitação de ficar com luz quando estava escuro. Por exemplo, se você sair numa projeção cega, e quantas vezes eu saí na projeção cega? Quantas vezes? Ele falava assim, no livro dele, luz, ele falava para a pessoa dar comandos. Por exemplo, ele pedia, corpo de luz agora, que ilumine tudo. Ele conseguia, talvez ele fosse, sei lá, talvez lá, nos Estados Unidos, mais fácil, né? Talvez, sei lá, num ambiente lá no meio das montanhas, o Robert E. Moore ficava no meio das florestas da Virgínia, eu fui lá, pelo amor de Deus. Ali eu ia ser projetor mestre ali. Sair do corpo aqui, ainda mais essa semana que vai ter coisa política de julgamento, eu quero ver o cara dar uma voada aqui, com o bronca pegando. Não quer dizer que lá seja tão leve assim, que também essas coisas. Mas a nossa característica é diferente, cada um tem uma característica. No meio de uma floresta, eu morasse lá no meio de uma floresta, com uma casinha no meio da floresta, eu ia para Gravatá, não teve um dia da minha vida que eu fui para Gravatá, em Pernambuco, que eu não saí do corpo. Todas as vezes que eu ia para ali, eu saí do corpo. Uma força que eu faço para sair do corpo é tanta, que quando você vai para um lugar com facilidade, parece que você vira um mestre. Então, aqui no meio dos prédios, Recife também não é mesma coisa. Não sei, em relação a sair do corpo, Recife e São Paulo, igual. Sem diferença. Recife é mais leve, não. Pernambuco, interior. Dentro da cidade, mesma coisa. O mar, eu morava na frente do mar. E não era assim. Dormia ouvindo as ondas. Então, balela. Tá? O processo é o acúmulo, mas que quando tem um mínimo de acúmulo de pessoas vibrando, sofrendo, já é suficiente para dar uma fechada no ambiente, já é suficiente para dar uma travada. Então você tem que fazer uma força maior para sair do corpo. Ele falava que também teve voos interdimensionais conscientes. E o Robert Bruce também, ele explica que ele sentiu chakras e a propulsão astral, quando ele melhorava o trabalho dos chakras. Ele conseguia sentir o cordão de prata quando os voos eram muito distantes ou com grande velocidade. Ele sentia o cordão de prata em perturbar o voo dele durante voos. Ele percebeu, inclusive, um insight da conexão com o sistema nervoso, que a parte mental, existe alguma coisa tipo temperatura e variações de velocidade, que o sistema do cordão de prata enviava para o cérebro uma conexão com o sistema nervoso do corpo físico. Ele fala que é uma dinâmica que ele percebeu. E eu gosto desse lado, que se demonstra realmente que existe o sistema nervoso lá no corpo astral conectado aqui. Isso não tem a menor dúvida, mas é um indício, né? Uma coisa é supor, outra coisa é começar a pegar indícios. Ele falava, inclusive, como que o chakra se comportava durante alta velocidade, o sistema energético também. Tem o nosso amigo aqui, o Wagner Borges, que ele tem vários relatos de voos, de piruetas no ar também, encontro com mentores e músicas e vibrações durante voos, ele conta alguns relatos. Né? No astral todo mundo... às vezes ele brincava que às vezes as pessoas saem do corpo e os projetores astrais, quando vão voar, às vezes eles não percebem que eles estão voando com a mesma roupa que foram dormir, né? Às vezes está de pijama, às vezes está pelado, às vezes nem liga, né? Você está inconsciente lá numa coisa que você olha e no automatismo alguns se vestiam, outros não. Então tem relatos de voo sobre cidades. Eu me lembro também sobre cidades, eu me lembro voando sobre a cidade de Maceió. Estava voando numa região e que eu ia na frente da Lagoa do Mundaú. Tinha um museu, cara, o museu era lindo, assim, tem um negócio aqui que talvez apareça assim. O museu, ele era um negócio, aqui era tudo de vidro, enorme, assim. E aqui embaixo era a lagoa, tá? Esse negócio de vidro, ele via para cima da lagoa, assim, ó. Aqui tinha um lugar que as pessoas entravam e tinha uma barreira de vidro, assim, linda, metálica, que caía em cima da lagoa do Mundaú, e aqui era a lagoa. Então você andava aqui em cima, tudo em cima de uma coisa gelatinosa, meio vidro, e era todo assim, todo um espelhado, assim, muito bonito lá. Eu não sei se alguém viu isso, essa obra, essa edificação existente em Maceió, mas eu vi. E Maceió tem uma certa conexão, porque eu morei em Maceió quando era criança, né? Entre meus 10 e 12 anos, eu morei em Maceió.
Não tenho certeza se foi um pouquinho antes, ou 8, talvez. Minha família toda mudou para Maceió, meu pai fazer um trabalho uma época, estudei em algumas escolinhas lá. Foi bem legal também, uma boa tem vários relatozinhos aqui que eu tenho outros, tá? De voos também. Esses foram alguns que eu consegui lembrar. Eu não sei se vocês tiveram relatos para contar, por isso eu espero que depois nos comentários você coloque o seu relato, tá? Sobre... Não minta não, viu? O que aconteceu? Porque tem gente que mente. Não minta. Lembre-se, você mente, você afasta mentor. E mais importante do que afastar o mentor, você afasta a sua própria limpeza interna. Se você mente, você perde a conexão com você mesmo. Em alguma esfera, lá dentro de você, no inconsciente, você passa a não ter mais credibilidade consigo mesmo. A sua palavra, por isso, energeticamente, perde poder. Então você perde poder de palavra quando você mente. Porque você já, em alguma esfera, você não está acreditando no que está falando, porque sabe que não é verdade. Então você mesmo não tem poder. Então muito da nossa energia é da simplicidade, da verdade do que nós falamos. Então não faça isso nunca com você. Seja banal, simples, mais puro que você puder, até sem graça, mas não minta para querer chamar atenção. Você faz com que o outro acredite em você, mas você desacredita em você. Então não adianta mais nada, tá? Fatores que podem dificultar os voos. Eu falei alguns. Estado emocional pesado, raiva, medo, tristeza profunda. Veja, é uma lei, velho. A lei aqui é clara. Se você pula na gravidade que nós estamos, você cai todas as vezes que você pula. Essa é a lei dessa gravidade, dessa dimensão. Mas não funciona assim nas outras. Conforme você vai mudando de frequência, as frequências vão ficando mais sutis, elas vão sofrendo menos impacto sobre o sistema nosso, e o que mais vai contar é o estado emocional. Então você precisa estar pleno para voar. Por que os seres que moram no umbral não voam? Por quê? Emoção. Estão com raiva, estão agoniados, estão perdidos, fazendo maldade, não tem como voar. Isso explica até... Ah, mas Saulo, eu não tenho culpa. Quem é que diz que você tem culpa? É uma incapacidade, uma inabilidade, uma não skill sobre algumas situações de vida que você não consegue ter. Tá tudo bem. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Independente do seu sentimento de culpa, de responsabilidade, do que for, o fato é, nesses ambientes é preciso equilíbrio emocional. Então você só vai ver voando mentor ou projeto astral. Ou quer dizer, espírito. Eu digo, qualquer espírito que esteja numa situação melhor. Minha mãe é considerada mentorinha, assim. Porque ela está numa dimensão legal, vem para cá e me dá conselho. Então, para mim é a mentora, entendeu? Pode não ser, meu Deus do céu, tal. Mas, então, qualquer espírito que esteja acima do umbral, morador de uma frequência mais alta, tá? Ou morador de uma dimensão, um trabalhador, um Exu voa. Exu voa, meu pai. Você já assistiu o filme Besouro? Do capoeirista que aparece Exu lutando capoeira com o cara? É bem legal. Tem uma parte que... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho, mostrar só sem som, né, para vocês aqui, um pedacinho rápido. Do Besouro, já viu? Besouro, ele é um Exu que aparece pro capoeirista lá. E ele voa com um cara lá, muito legal. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei o filme já. Aqui, ó. Aqui, ó. O besouro tá aqui, ó. Esse é um pedacinho, tá? Você vai ver, aí vai aparecer o Exu, fica olhando, ó. Ele vai dar um pulo pra trás, ó. Ah, meu pai, ele é Exu, voa pra tudo que tá lado. Você viu? Que legal. Ali ele tá brincando com ele. Ele fica de cabeça pra baixo, assim, na frente dele, assim, vai pro outro. Capoeira mata um. Capoeira para estrangeiro é mata, mas capoeira para brasileiro é de matar. Muito bom, né? Essa música, quem é capoeirista. Então, apegos materiais excessivos vai ter dificuldade de voar, porque você vai ficar mais preso à terra, é um processo até de... Quanto mais sua mente está presa a questões terrenas, dificuldades emocionais, vai ficar, estou com saudade do meu amor, vai ser difícil você conseguir voar. Crenças limitantes sobre o que se é possível ou não, ou algumas acontecimentos, até a existência do sobrevoo, você vai ter mais dificuldade, tá? Falta de prática,
falta de relaxamento, lastreamento energético na hora de sair da extracorpórea pode dificultar o voo. Então você tem que fazer um bom trabalho energético para não sair com um grande acúmulo. Veja, existe aqui a gente não pode, por exemplo, falar que você tem que ter um sangue, deixar um pouco de sangue para sair menos sanguitado, né? Porque o corpo não tem. Mas se tivesse que falar, qual é o sangue que é bom? Ele está equilibrado, ele não está tão grosso, nem tão fino, ele está bem trabalhado, ele está com uma quantidade certinha de hemácias, de plaquetas, está tudo certinho nele, de hemoglobinas. Então seria um sangue que você tem saúde. Então, partindo desse princípio, quando você sai do corpo, você leva um pouco de energia e deixa um pouco. Essa energia que você tanto leva como intermedia o que está chegando no corpo físico, ela precisa estar dentro de um nível de sutilidade em que ele tracione o mínimo possível você de volta, porque você não consegue nem sair às vezes. Por isso que o sistema energético é um sistema sanguíneo. Quando você se afasta, isso acontece, tá? Então você tem uma resistência ao processo dimensional na saída. Você sai, cara, é um bagulho que está atrás de você te puxando, é um monte de fio conectado a cada órgão seu. Imagina, você tem, o projetor é meio burro até, sem querer, eu não estou falando de uma forma pejorativa, mas ele fica assim, acho que eu tô lúcido, tô lúcido. Aí o mentor tá aqui te olhando de boa, lúcido, vendo cada detalhe de você. Esse sim, lúcido. Percebendo você não consegue nem ver. Ele mentor, 2, 3 mentores aqui te olhando, você, pai, tô lúcido, porra, eu tô fora do corpo, velho. É um débil mental. O sistema energético deixa você débil mental, mas de fato é isso. É muito pesado. Eu já percebi isso. Às vezes eu chego a ter, quando você está fora do corpo, muito limpo, muito energeticamente limpo, quando você volta para o corpo, sabe quando está calor, você está com muita roupa, não está respirando direito, que dá vontade de rasgar a roupa e jogar fora? Que alívio, ligar o ventilador, o ar-condicionado, pegar oxigênio. Às vezes o projetor está tão leve fora do corpo que o retorno ao corpo, se você não acalma a mente, você pode sentir um pouco disso. De tão incrível que é esse peso. Isso quando você está mais liberto. Mas assim, você só vai conhecer a verdadeira liberdade é que você desencarnar. O dia que desligar o sistema energético da gente, o alívio que isso dá, pai velho. Deve ser, cara... Sabe o calor que está tendo vontade de tirar o corpo e não dá? Deve ser pior que isso. Então, esse é o sistema energético. Tem que cuidar dele. Você está movimentando, está passando perto de pessoas pesadas, que estão totalmente sem cuidados, e às vezes não são ruins, elas só estão sem cuidado, elas estão em estado de depressão, coitadas. São em sofrimento constantes, ninguém diz para ela como é que sai disso, ninguém fala, não tem o que saber, então ela está mal, constantemente mal, não consegue recuperar, gasta quase todo o seu sistema energético com ela própria, consumindo através do sistema de dor. Então ela gasta tudo com ela, então ela está extremamente carente. Quando você sai na rua, você é sugado, pega a energia dos outros, vem processo energético, um encosto segue você, que você está com a energia melhor, entra no ambiente, você agride o ambiente, você precisa entrar na energia do ambiente para parar de agredir o ambiente, para conseguir ficar lá. Então isso, quando você vem para casa, você vem assim, um Zé Cu todo lascado. Você tem que, quanto mais você cuidar das energias, mais você tem que ter responsabilidade de cuidar dela, de limpar quando voltar, porque você vai ter uma consequência de ter sido diferente no dia a dia. E vai ser chamada a atenção isso em você, na hora que você... Onde você for, você vai incomodar encostos e chamar a atenção de mentor. Porque você chega no ambiente, uma pessoa está perdida, o mentor da pessoa já pensa, cara, será que eu consigo usar esse camarada para dar uma mensagem para essa pessoa? Está tão necessitada, eu vou esperar a oportunidade. O encosto já olha para você e fala, não chega perto desse de jeito nenhum. O encosto que está perto daquele já faz aquela pessoa que você nem entende ter raiva de você sem que você entenda, só porque você tem uma energia diferente, está saindo do corpo e tem mais, e por isso umas proximidades com os mentores. Então você passa a ser um sujeito focado, de alta periculosidade. Onde você vai? Isso não sou só qualquer um, é assim. Você movimenta a energia da sala inteira. Aí o que acontece? Você tem que ficar na sua, de forma calma, sem nenhum. Isso não é nenhum problema, isso não é nenhuma elevação. Isso é uma simples coisa. Você faz um cuidado específico. É como se você estivesse respirando num lugar onde quase ninguém fica. Então, isso tudo, quando você volta para o seu. Você tem que cuidar das suas energias. Sempre toma um banho, limpa as energias. Vai deitar todos os dias, limpa as energias, velho. Faça você. Depois você avisa os mentores. Aí, irmão. Tudo bom? Não sei se tem projeção hoje. Eu vou tentar sair aqui de minha conta. Eu fiz o trabalho energético. Eu não sei se eu fiz todo. Olha a humildade.
Mas eu fiz tudo que eu sei fazer. Limpei, deitei, me preocupei, joguei energia para o mundo, vibrei para que o mundo seja melhor. Se tiver uma brecha, por favor, me coloquem. Se não, ainda assim, através do conhecimento que eu adquiri, eu vou tentar dar minha escapadinha aqui, nem que eu olhe meu corpo deitado, tá tudo bem. Dou uma voadinha para onde for, tô disponível aí. Tô tentando me manter equilibrado durante o dia, tô tentando não ver o brasino, né não? Estou tentando me manter o emocional no lugar certo, não ficar mal. Estou tentando ajudar os outros aqui também, porque isso aí já pode até falar. Se eu ajudo os outros aqui, talvez eu possa entrar numa equipe para ajudar aí também. Então isso tudo faz parte de voo, sair do corpo também, de estar voando, andando próximo aos outros mentores, né? Aos outros amigos. Tem diferentes tipos de voo, como eu falei a vocês. Sair do corpo em estado normal não vai deixar você com sono. O que pode deixar você cansado é tempo tentando sair do corpo, não conseguiu. O que eu aconselho? Dica de quem quase também não está, que está com o tempo bem emparelhado aqui. Hoje eu vou dormir não sei que hora. Vou estar estudando. Às vezes eu vou vontade de abrir uma live aqui e ficar estudando aqui também, mas que eu estudo melhor. Tem mais 1 da manhã aqui, né? Terminar aqui, vou ali dar um beijinho na cara e tal, eu vou estudar. Sentar para estudar. Quando eu for dormir, vai ser perto de 2 da manhã. Hoje. Mesmo assim, eu largo tudo, principalmente em estados de normalidade, tá? E sozinho, isso eu faço comigo. Sozinho eu fecho os olhos e converso. Eu falo, olha, agora eu vou mexer minhas energias. Eu começo movimentando minhas energias, limpando, exteriorizando. Eu não uso técnica, mas às vezes eu uso quando eu sinto que eu preciso. Mas eu não uso, tá? As técnicas são muito boas que ajudam a dormir também. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não. Mas ela ajuda a descansar mais. Eu, por exemplo, durmo se eu ouvir. Eu sou melhor sozinho do que alguma coisa me guiando. Então eu mexo minhas energias aí e me coloco à disposição. Olha, tô aí. Melhor do que eu ficar vadiando pelo astral ou fazer alguma coisa, ficar dormindo aqui inconsciente. Se for possível, eu estou disponível. Se não, se vocês acharem que eu estou cansado, que eu preciso de ficar mais quietinho também, eu tá de boa. O que tiver para mim tá valendo. Eu deixo a escolha do cliente lá, no caso dos projetores, tá?